Recebemos aqui no programa Viver é Melhor o professor Dr. Alexander Moreira Almeida. Professor, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo à nossa programação. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo, muito obrigado pela oportunidade. O professor Alexander é professor de psiquiatria, diretor do NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e coordenador da seção de Espiritualidade e Psiquiatria da Associação de Psiquiatria da América Latina. Professor, ao longo desse tempo de trabalho nessa área, o senhor já tem visto uma boa mudança? Já tem sido um ambiente mais fácil de trabalhar, professor? Não há dúvida, nós temos um ambiente muito diferente, né? Nós temos quase 30 anos de pesquisa nessa área. Quando nós começamos, não se discutia basicamente a questão da espiritualidade na saúde, na medicina. Hoje em dia, as principais faculdades de medicina do Brasil e do mundo abordam esse tema. Acabou de sair um estudo de um colega nosso aqui da Federal de Juiz de Fora, o colega Giancarlo Lucchetti, em que investigaram todas as faculdades de medicina do Brasil e mais de 60% possuem algum conteúdo de espiritualidade já durante a faculdade. Isso é uma coisa muito importante. Então, há um reconhecimento, associações médicas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Brasileira de Pediatria, tem comissões de estudo na área da espiritualidade. Então, hoje em dia, já há um grande reconhecimento por parte das faculdades de medicina, por parte dos próprios médicos, da importância deste tema, embora exista uma lacuna ainda sobre como abordar. Muitas pessoas não receberam ainda o treinamento necessário para isso, então essa é uma outra área que temos que avançar bastante ainda. Inclusive, o senhor falou sobre especialidades que nem sempre são as primeiras que a gente imagina lidando com o assunto de espiritualidade. Porque psiquiatria, psicologia, cuidados paliativos, a gente já tem visto isso com uma certa frequência. Mas é importante que a gente entenda que é um tema que deve estar em todas as áreas. Na pediatria, na ginecologia, faz diferença no tratamento do paciente levar em consideração a espiritualidade dele. Exato, por isso, só para ter um exemplo, a revista da Sociedade Brasileira de Oftalmologia nos convidou a escrever um editorial sobre espiritualidade e oftalmologia, né? Outro dia falamos no congresso de reumatologia, e assim vai. Por que isso é importante? Porque a espiritualidade impacta muito como a pessoa lida com a vida e com os problemas. E nós sabemos que na medicina, na área da saúde como um todo, nós lidamos com muitas dificuldades, com muitos problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia e com suas próprias doenças. Então, se o profissional consegue entender melhor o paciente, entender o paciente de modo mais ampliado, não só como um corpo físico, mas o aspecto biológico, psicológico, social e espiritual. Se o paciente percebe que foi de modo mais abrangente e pudermos identificar que aspectos dessas várias dimensões podem ser utilizados para ajudar o paciente na sua recuperação, isso vai ser muito importante e, portanto, isso pode ser usado em qualquer área da medicina ou da saúde como um todo. E aí, professor, explica para a gente como funciona o NUPS, que é um núcleo, então, em Juiz de Fora, que foi formado para produzir conhecimento, mas também para auxiliar na oferta desse conhecimento aos estudantes. Isso, o NUPS é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, que fica na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Nós fundamos esse grupo em 2006. Assim que nós voltamos, nós terminamos um pós-doutorado nos Estados Unidos, com o professor Harold Koenig, que é assim, o principal autor no mundo na área, ele tem sempre uma grande inspiração para todos nós, e nós, quando assumimos o cargo de professor aqui, nós abrimos esse grupo, o NUPS, com outros colaboradores que têm trabalhado conosco. E o NUPS é um grupo, embora esteja na medicina, ele é interdisciplinar. Nós temos pesquisas na área da psicologia, enfermagem, fisioterapia, temos na área de humanidades, história, filosofia, sociologia, educação, arte. Então nós temos pessoas de várias vertentes. O que nos une é o interesse no estudo sério, rigoroso, mas aberto e respeitoso da espiritualidade, o estudo acadêmico. Então nós temos alunos de mestrado, de doutorado,
pesquisadores de pós-doutorado, e o objetivo do NUPES é variado. Primeiro, gerar conhecimento, pesquisas de relevância nacional e internacional. 2, formar pessoas qualificadas, né, pesquisadores, professores, clínicos qualificados para explorar a espiritualidade, estudar e implementar a espiritualidade de modo ético e baseado nas melhores evidências científicas. E temos também um objetivo muito grande, que é de disseminação de informação. Gerar informações não só para profissionais, mas para a população geral. Por exemplo, nós temos um hábito frequente de darmos entrevistas, como a gente está fazendo agora, para orientar a população sobre o que existe no tema. Nós temos um canal no YouTube chamado TV NUPES, tem mais de 300 vídeos de mais de 80 dos pesquisadores e clínicos no mundo na área da espiritualidade. Esse é provavelmente o mais diversificado e completo canal sobre ciência e espiritualidade no mundo na atualidade. Então, essas são algumas das iniciativas do NUPES, e nós temos, só para finalizar, sobre o NUPES, nós temos também uma linha, né, não só nessa linha na área de estudo da saúde, mas também uma linha mais de estudos na área das ciências humanas e espiritualidade, que é coordenado por um colega, professor de filosofia, Humberto Schubert Coelho. Então, são várias linhas de pesquisa que se complementam. E esse conhecimento, professor, as pesquisas estão acontecendo, mas elas também já estão sendo levadas para a prática. No entanto, o senhor mesmo destacou que há um tempo para isso acontecer, até que os profissionais sejam capacitados. É uma transformação que ainda vai levar um certo tempo para que a gente consiga perceber no cotidiano, porque para um paciente ainda é difícil a gente pensar numa consulta que o médico pergunte de espiritualidade. Ainda não, por exemplo, eu individualmente não passei ainda por essa experiência, mas isso vai levar um tempo ainda para acontecer, mas já está em processo. Eu acho que já está acontecendo. Inclusive, vira e mexe, eu ouço pessoas conhecidos, um comentou comigo, eu fui no meu reumatologista, ele perguntou da minha espiritualidade. Eu fui no ortopedista, ele perguntou da minha espiritualidade. Isso tem acontecido. Os congressos, né, os congressos das grandes sociedades médicas brasileiras, quase todos já têm mesas ou cursos, alguma coisa na área da espiritualidade, além das faculdades de medicina. Então, eu acho que esse é um tema que está crescendo. Eu acho que a gente está vivendo uma mudança muito rápida, na realidade. Eu percebo, nos últimos 10 anos, especialmente, de um assunto completamente ignorado, ou muitas vezes até que havia uma resistência ativa a abordar o assunto. Hoje em dia, a maioria das pessoas a estudo, a maioria dos profissionais acham que isso é importante, mas uma das principais barreiras, segundo as pesquisas, é a falta de treinamento, não saber como fazer essa abordagem, que pode ser feito de modo equivocado também. Por exemplo, o profissional pode achar que ele tem que converter o paciente para a sua própria religião, por exemplo, né, e faz abordagens inadequadas. Então, às vezes, há esse receio também, por isso as pessoas não abordam. Mas eu acho que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter uma aceleração e uma disseminação muito grande dessas práticas. E aí a responsabilidade também dos pacientes, nós, e quando estivermos nas consultas, também colaborarmos com esse tipo de reflexão e trazer até esse tipo de conversa para a gente ir naturalizando esse assunto num ambiente que muitas vezes a gente achava que as coisas deveriam estar separadas. Agora, professor, quais são as pesquisas que nesse momento têm acontecido aí no NUPES e que o senhor pode trazer para a gente os destaques dos assuntos? Ótimo, muito bem. Então, vamos começar dessa parte então, do ensino, né, da educação. Nós temos então pesquisas, especialmente o professor Giancarlo Luchetti e Alessandra Luchetti, que estão investigando o ensino de espiritualidade nas faculdades de medicina e outras. Isso tem crescido bastante. Acabou de sair esse estudo, como eu falei, mostrando que a maioria das faculdades de medicina no Brasil já tem curso nessa área. Eu estou orientando um doutorado em parceria com a Universidade de Harvard sobre como incluir a espiritualidade no currículo de residências em psiquiatria. E foi elaborado um currículo de 6 aulas e já foi implementado em mais de 10 programas de residência do Brasil. Nós estamos analisando os resultados para fazer a disseminação, ou seja, a ideia é que todos os programas de residência possam ter um curso básico sobre como o residente de psiquiatria, o futuro psiquiatra, deve abordar esse tema. Então, essa é uma área bastante importante. Outra área que nós estamos trabalhando também como um todo é sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde.
né? Por exemplo, nós temos estudos sobre o maior nível de envolvimento religioso, espiritual na adolescência como um fator protetor contra a dependência do crack ou com consequências mais graves ainda, mesmo naqueles pacientes que se tornaram dependentes. Outra linha de pesquisa que a gente tem crescido muito ultimamente são as experiências espirituais. Nós estamos finalizando alguns estudos nacionais, um de levantamento de casos de experiência de quase morte, em que nós levantamos mais de 200 pessoas que tiveram no Brasil todo experiências de quase morte. Então nós estamos identificando o perfil dessas pessoas, quais foram os desencadeantes, como é que foi a vivência que a pessoa teve, como impactou suas vidas. Também fizemos um estudo semelhante em relação a pessoas que alegam memórias de vidas passadas. Uma amostra também de mais de 400 pessoas do Brasil todo que referiam memórias de vidas passadas, e aí é uma discussão toda, uma análise sobre como é que era o conteúdo dessas memórias, como é que impacta a vida dessas pessoas, o que pode ser feito para ajudar as pessoas a lidarem melhor com essas vivências. Assim como também investigação sobre o tipo dessas memórias, o grau de precisão dessas informações. Outros estudos que nós estamos desenvolvendo também, que está crescendo também agora, são as experiências de final de vida, aquele paciente que está em cuidados paliativos, que está fora de possibilidades de cura, né, nas semanas ou meses finais da vida de uma doença mais grave. Nós estamos avaliando as experiências espirituais que essas pessoas têm, por exemplo, experiências de ver familiares já falecidos que vêm buscá-los, um sentimento de transição desse plano para um outro plano, por exemplo. Nós estamos orientando um doutorado também nessa área. Então, esses são alguns exemplos de pesquisas que estão acontecendo. Não posso ainda falar muito dos resultados, porque ainda estamos finalizando as análises e vamos começar a publicar em breve, aí ao longo deste ano. Inclusive, a gente vai apresentar alguns dos resultados preliminares no congresso que nós vamos organizar, que é o CONUPS, que vai acontecer no final do mês que vem. E a gente vai falar sobre esse evento daqui a pouquinho aqui no Viver é Melhor. Agora, professor, a gente escutando o senhor falando sobre essas diversas áreas de pesquisa, para um paciente pode parecer assim, o que vai mudar na prática do médico saber sobre tudo isso? Porque muitas vezes parece que são assuntos que acontecem em outro ambiente. Como é que que diferença faz para o profissional da psiquiatria ou em qualquer outra área, mas você como psiquiatra vai saber disso bem na prática? Como é que isso vira instrumento de trabalho para o médico ajudar esse paciente a lidar com seus desafios? Excelente pergunta. O primeiro ponto é o médico ou qualquer profissional de saúde deve conhecer o paciente como um todo, conhecer o paciente do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista como ele lida com os problemas, com as dificuldades, aquilo que está ajudando a superar os problemas ou piorando mais a situação dele, tá certo? Desde a questão econômica, a questão social, familiar, etc. E o que o médico pode fazer? Primeiro é coletar uma história espiritual. Perguntar para o paciente, por exemplo, você tem uma religião? Você frequenta? A sua religião, a sua espiritualidade, de alguma forma, te ajuda agora ou já te ajudou no passado a lidar com este problema que você está enfrentando ou com outros problemas? Com isso, a gente vai identificar alguns recursos que o paciente pode ter ou que a sua própria religião ou espiritualidade podem oferecer que podem ajudá-lo a superar o problema. E aí o nosso papel pode ser estimular o paciente a desenvolver, a empregar esses recursos espirituais e religiosos que o paciente tem. Não cabe a mim, profissional, impor nada, mas estimular. Vou dar um exemplo. Do mesmo modo que eu, quanto médico, por exemplo, posso estimular o paciente a fazer atividade física, retomar uma atividade que ele já fazia, sair do isolamento social e buscar uma interação com outras pessoas, familiares e amigos, como ele pode ter um hábito alimentar mais saudável, etc. Eu posso identificar algumas práticas espirituais saudáveis desse paciente que ele já teve no passado, ou que ele tem hoje, e que possam ajudá-los a enfrentar o problema. Por exemplo, uma frequência. Os estudos mostram, só para dar um exemplo concreto, o indivíduo que frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, ele tem menor mortalidade geral, em torno de 30% a 50%. Já se sabe disso. Esse indivíduo, por exemplo, tem uma recuperação mais rápida de quadros depressivos e menor mortalidade por suicídio.
Então, a gente pode estimular o paciente, por exemplo, a sair daquela apatia quando ele começa a frequentar regularmente um grupo religioso, quando ele se engaja num trabalho voluntário. Quando, por exemplo, todo dia de manhã, ele tem o hábito de fazer uma pequena leitura de um texto espiritual, meditativo, depois meditar e orar sobre aquele texto. E aí ele pode começar o dia melhor. Ele pode buscar inspiração, força, sabedoria e serenidade para lidar com a doença ou com os problemas que ele está enfrentando a partir dessa oração, dessa leitura, desta meditação. Ele pode também, por exemplo, fazer um enquadre mais espiritual sobre o problema dele. Por exemplo, o paciente tem um diabetes grave, difícil de controlar, e aí nós vamos tentar fazer várias medidas para poder melhorar, claro, atividade física, alimentação, a medicação, etc., perder peso, etc. Mas o paciente fica muito preocupado, muitos pacientes estão muito ansiosos, querem ter o controle absoluto da glicose e o que vai acontecer, aquela insegurança, uma ansiedade muito grande. E aí, muitas vezes, por exemplo, do ponto de vista espiritual, a noção de que, primeiro, Deus dá o frio conforme o cobertor, ou seja, se eu estou passando por algo, é que eu tenho capacidade de lidar com isso. E segundo, uma outra compreensão espiritual que é muito útil para muitos pacientes, é o seguinte: olha, eu vou fazer o melhor que eu posso, o resto está na mão de Deus. Eu não tenho como saber tudo que vai acontecer, eu não tenho controle de tudo. Eu vou fazer o tratamento correto, eu vou fazer o que eu posso. Agora, o que vai acontecer ou não, está na mão de Deus, e seja como for, eu vou ter capacidade de enfrentamento. Então, ou seja, esses são alguns exemplos práticos, efetivos, como a espiritualidade, como o médico pode levantar a questão e como isso pode impactar a vida do paciente. E é interessante essa abordagem, porque muitas vezes quando vem um diagnóstico de uma doença ou um desafio, muitas vezes há um questionamento com relação à própria religião, à ligação com Deus, o que vai acabar prejudicando, inclusive, fragilizando um pouco mais esse paciente. Então, esse incentivo para que ele pense sobre isso, exercite a sua espiritualidade, vai ser importante numa fase que pode estar difícil falar sobre isso, mas que é fundamental até essa abordagem do próprio especialista, porque a família pode tentar, os amigos podem tentar, mas o especialista pode ter um espaço diferente para fazer esse tipo de abordagem. Isso, exatamente. E como eu disse mais uma vez, não se trata jamais, não temos o direito de querer impor crenças religiosas ou espirituais sobre o paciente. Se trata sempre, nós chamamos sempre de uma abordagem centrada no paciente, de perguntar para o paciente, explorar no paciente os recursos que ele possa ter e que possam ser úteis. Para alguns pacientes falam, não, isso não é relevante para a minha vida e tal, tudo bem. Vamos explorar outros aspectos que possam ajudá-lo a se recuperar e lidar com os desafios da vida. As pesquisas apontam que a espiritualidade pode ser utilizada como esse instrumento de fortalecimento diante de um desafio, mas também de forma preventiva, doutor? Preventivo, sim, sim. Há vários estudos também apontando a menor risco, especialmente, por exemplo, como eu falei, tanto em termos da mortalidade geral, os estudos apontam isso, como também uso ou abuso de álcool e outras drogas, um fator protetor sobre novos episódios depressivos também, e também sobre pensamento, tentativa ou morte por suicídio. São para cada um desses fatos que eu comentei, há mais de 100 estudos investigando nessa área, e de um modo geral, o indivíduo que tem uma frequência regular a um grupo religioso, que procura estabelecer um enfrentamento, utilizar recursos religiosos, como eu falei antes, desde uma visão de mundo que envolva uma questão de sentido existencial, a ideia dessa parceria com Deus, eu faço a minha parte, o resto está na mão de Deus, etc. Esse tipo de envolvimento religioso e espiritual tende a ter um fator protetor em relação à depressão, ao suicídio, à mortalidade geral e também à questão de álcool e outras drogas, por exemplo. O senhor, como um psiquiatra, vê como é que a gente tem tido um grande adoecimento mental da nossa população, especialmente pós-pandemia, chama a atenção muito adultos e especialmente os jovens. E o senhor falou sobre pesquisas relacionadas aos adolescentes. E é um grupo diferente, porque qualquer assunto que é tratado na infância e na adolescência tem que ter uma abordagem diferente. No caso da espiritualidade também, não é, professor? Isso é um ponto muito importante que frequentemente é negligenciado. Só para termos uma ideia, vários estudos apontam
que aproximadamente 1/3 dos jovens brasileiros adolescentes frequentam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana. 1/3. Não há outra atividade social não obrigatória, como escola ou trabalho, que tantas pessoas façam com tal frequência. É mais frequente um adolescente ir num grupo religioso toda semana do que no shopping center ou na balada toda semana. Então, ou seja, é um ponto de grande importância e isso tem um impacto fundamental na vida. Só para a gente ter uma ideia, tem um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em que eles seguiram em torno de 5.000 adolescentes. Avaliaram esses adolescentes por 14, 15 anos, mais ou menos, e seguiram esses adolescentes até a vida adulta, até 25, 30 anos aproximadamente. E os adolescentes que frequentavam um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, todos 14, 15 anos, quando eram já adultos, 10 anos depois aproximadamente, eles tinham menos depressão, eles tinham melhor qualidade de vida, menos problema com drogas, menos gravidez precoce, menos situações traumáticas vivenciadas, mais senso de missão na vida, ou seja, um número grande de impacto, de vários impactos sobre a vida da pessoa. Nós temos um outro estudo que foi feito pela uma psicóloga sob a minha orientação ao mestrado, da Vivian Oliveira. Nós estudamos mais de 250 crianças de 6º ano, ou de 10, 11 anos de idade, e investigamos a espiritualidade dessas crianças. Primeiro dado que nos chamou muito a atenção, as crianças tinham um alto nível de espiritualidade, elas valorizavam Deus e a religião mais do que outros aspectos de brincadeiras, de televisão e etc. Responde das próprias crianças longe dos pais. Tá? As crianças eram mais religiosas e espiritualizadas do que os pais achavam. E agora o dado mais importante. A criança que não tinha uma visão de Deus, não tinha uma proximidade muito grande da religiosidade, ou uma visão muito negativa da religiosidade, ela tinha de 5 a 6 vezes mais chance de ser menos feliz do que aquelas que tinham maior religiosidade. Foi um fator muito importante sobre a felicidade das crianças. Então, esse é um aspecto negligenciado em termos de saúde pública, e muitas vezes os pais também não têm uma noção muito clara da importância que a espiritualidade pode ter para o desenvolvimento sadio, saudável dos seus filhos. Professor, o senhor falava sobre esse evento que vai acontecer agora em 2023 e que neste ano tem uma característica que eu gostaria que o senhor já começasse destacando, que é a união de outras disciplinas, a interdisciplinaridade, buscando então esse entendimento. Fala para a gente um pouco sobre essa proposta. Muito bem. Então, o CONUPS, que é o Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade, esse já vai ser o 4º ano que nós desenvolvemos, ele sempre focou mais na área da saúde e espiritualidade diretamente. Devido, por outro lado, ao grande interesse interdisciplinar que o tema tem, não só que o NUPES em si já desenvolve uma parte interdisciplinar, colocando também em contato com a área de humanidades e ciências sociais aplicadas, nós resolvemos, então, neste ano agora de 2023, que o CONUPES abordasse também, de modo muito marcado, os aspectos na área das humanidades e ciências sociais. Então, por exemplo, nós vamos ter mesas que vão abordar pesquisas em espiritualidade na área de história, sociologia, filosofia, educação, arte, jornalismo. Então, ou seja, a ideia, na realidade, é tornar o CONUPS, que já é um grande hub, um grande ponto de encontro de pesquisadores na área de saúde e espiritualidade, se tornar um grande ponto de encontro de pesquisadores de espiritualidade em todas as áreas. Então, nós vamos ter mesas paralelas que vão, uma linha de programação vai ser na área da saúde e outra linha na área da humanidades. E o participante pode escolher entre uma mesa e outra, a cada momento ele vai ficar livre, mas vão ver duas grandes linhas de programa, já que nós vamos ter, por exemplo, nesse congresso, mais de 30 conferencistas, cobrindo justamente um amplo leque de temas e de abordagens. Professor, esse é um evento voltado, a princípio, para profissionais, para pesquisadores, e não público leigo em geral, correto? Mais ou menos. Assim, a nossa meta central, o público central, não só pesquisadores, mas
clínicos também. Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, psicólogos, estudantes dessas áreas de saúde e também pesquisadores. Agora, nós abrimos também, né, para alunos, pesquisadores, professores dessas outras e profissionais dessas outras áreas, mas o CONUPS também ele é aberto para pessoas do público em geral que tenham interesse no tema, tá? Então, ele também pode se participar. A pessoa, eu não atuo diretamente nesses temas, mas eu gostaria de conhecer mais, gostaria de ter um panorama do que está sendo feito. E a gente está pensando muito numa ênfase muito prática, sabe? Ou seja, o que tem de conhecimento científico, de conhecimento atual e como que isso pode ser transportado para o mundo real, para a prática, especialmente na prática clínica, mas também desde para a questão das outras áreas do conhecimento. É interessante, então, porque a gente fica aqui escutando essas informações, mas se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, também pode fazer isso, então, participando do evento, nesse encontro que vai acontecer. Agora traz para a gente, professor, as informações práticas. Quando é que vai ser? Onde vai ser? Isso. Então, vamos lá. Ele vai ser no dia 26 e 27 de maio, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vai ser uma sexta e um sábado, esse evento. Juiz de Fora ela é perto do Rio de Janeiro, 2 horas de carro do Rio de Janeiro, mas também de avião. As 3 principais companhias aéreas têm voo diário aqui para Juiz de Fora. Então, nós temos também no próprio site que está sendo mostrado aí, nós temos desconto para os conferencistas nos hotéis, no hotel do evento, etc. e tal, também vai acontecer. E uma coisa importante, né? Quem quiser mais informações tem no portal, né, o site, é só colocar no Google CONUPS. Se você escrever CONUPS no Google, o primeiro resultado já é o site. Aí então a lista de alguns dos palestrantes. Nós vamos ter como destaque para um convidado internacional, o professor Christopher Kerr. Ele é médico, especialista em cuidados paliativos, é uma das maiores referências no mundo em estudo de cuidados paliativos, e ele trabalha muito com experiências de final de vida. Inclusive, há pouco tempo saiu um documentário no Netflix em que ele era o pesquisador principal lá. Então, ele vai fazer todo um trabalho sobre o que tem de pesquisa sobre experiência de final de vida, experiências espirituais de final de vida. Por exemplo, como eu falei, a pessoa tem a visão de familiares que já estão falecendo, que já faleceram e que vieram buscá-lo, essa sensação, o relato dos pacientes, né? Outras experiências de contato místico, espiritual, de conforto ou de dificuldades. E como usar isso também para ajudar os pacientes, os profissionais e os familiares. Então, esse vai ser o tema. Nós vamos ter temas os mais diversificados, desde apresentando os resultados principais das pesquisas que nós temos atualmente em experiência de final de vida, experiência de quase morte, casos sugestivos de reencarnação. Nós vamos ter mesas sobre o Covid e espiritualidade, sobre como a espiritualidade é utilizada de modo negativo também, que impacto isso pode ter sobre as pessoas. Nós vamos ter mesas sobre educação e espiritualidade, sobre arte e espiritualidade. Nós vamos ter a apresentação da orquestra da Universidade Federal de Juiz de Fora, inclusive com um programa especial ligado a compositores de músicas com conteúdo espiritual, e vai ter feito uma apresentação de um professor, Rodolfo Valverde, fazendo essas conexões da arte, da música. Também teremos o coral da universidade também, e vai ser feita uma análise nessa área também. Vai ter mesa sobre jornalismo, divulgação científica em espiritualidade, sobre ciências sociais, termos de sociologia, história e filosofia, antropologia e espiritualidade. Esse vai ser um outro tema. E vamos ter também minicursos. Vai ter minicurso sobre pesquisa em espiritualidade, vai ter minicurso da aplicação clínica da espiritualidade. Nós estamos muito preocupados por clínico, o estudante, por aluno, por professor, como aplicar a espiritualidade na prática clínica de modo ético e baseado em evidências. Esse é um dos focos centrais aí. Então, quem quiser mais informações, vai ter a questão de pôster, mas já está encerrado o prazo de inscrição, questão de pôsteres, e vai ter mentorias também para pessoas que querem desenvolver carreiras e pesquisas na área. Também vai haver mentorias, mas já foi encerradas as inscrições. E a sugestão também é que faça isso o mais rápido possível. Nós já estamos chegando a 70% das inscrições,
Os outros anos todos, as inscrições acabaram antes do evento. Tá? Então, nós já estamos com inscritos de mais de 90 cidades e 14 estados. Literalmente, o Brasil inteiro vem para Juiz de Fora, para o CONUPS, para poder participar. E uma coisa muito importante de todo mundo que participou, o ambiente que se cria de trocas, de uma busca do conhecimento, uma busca espiritual, cria um ambiente de troca, de confraternização e de crescimento que só quem está aqui presente sabe efetivamente do que eu estou falando. E assim a gente vai vendo o conhecimento aumentando, se compartilhando, e assim a gente vai vendo realmente como novos caminhos se abrem para esse cuidado integral com o paciente. Professor, chegando ao final da nossa conversa, agradeço mais uma vez a sua presença, reforçando sempre esse nosso compromisso, essa parceria com o próprio grupo do NUPS, com a TV NUPS, em também trazer aqui esse conteúdo. O senhor também já palestrou no Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. Sempre uma grande alegria ter a participação do senhor e do grupo aqui na nossa programação. Queria agradecer muito e, mais uma vez, parabenizar a LBV. Um trabalho sério que vocês fazem nessa área, uma divulgação científica responsável, adequada e respeitosa sobre esse tema tão delicado que é quanto à ciência e espiritualidade. Queria agradecer mais uma vez e convidar todos a se aprofundarem no tema, entrarem na TV NUPS no YouTube. Tem, como eu falei, mais 300 vídeos nesse sentido, o nosso site. E quem quiser também participar do evento do CONUPS, fica aí a dica. Sim, nós encerramos a nossa conversa. Professor, seja sempre bem-vindo, bom trabalho e boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde.